Bom, gente, começou a gravação. Eu vou. Então, mandei o link da lista de chamada, na verdade, tá bom? Dê uma olhadinha aí e lembrem de preencher. Antes da gente começar, então, o nosso segundo bimestre, deixa eu dar só um recado importante, que é o seguinte. Vocês viram, então, sábado, 23h59, né, então já estava vendo para domingo, encerrou o prazo para vocês responderem o questionário avaliativo. Faltam ainda 6 questionários para acabar de corrigir, mas muitos de vocês já estão com nota lançada disponível, tá bom? A princípio, a nossa recuperação estava marcada para iniciar amanhã e ir até sábado, né? Porque a gente fechou ontem o primeiro bimestre, semana que vem tem conselho de classe. Só que, então, eu atrasei, ficou faltando essas 6, então, para não prejudicar ninguém, em vez de começar amanhã, nós vamos começar na quarta e vamos até o domingo, tá bom? O período para responder quem ficou de recuperação, tá? Justamente porque ficou faltando esses 6, e aí assim, fala, professor, já vai começar amanhã, não sei se eu tô, não sei se eu não tô. Já estava combinado antes, mas então, como eu atrasei um dia, então eu prorrogo um dia esse questionário para frente, tá bom? Lembrando que a recuperação faz quem ficar com média menor do que 6, tá? Então, fiquem atentos a isso. Quem já viu que tá, pode começar a estudar. Quem sabe que por acaso ficou, ou mesmo imaginando, tem a possibilidade, já pode começar a ver, mas como é que é a recuperação? Vocês responderam 2 questionários avaliativos, certo? Então, questionário 1, questionário 2, frações, porcentagem, razão e proporção. Na autoavaliação, esse banco de questão fica unificado e é sorteado 5 questões para vocês. Vão ser sorteadas questões sobre porcentagens, razões, proporções e frações para responder. Aí é o mesmo esquema do IFG de sempre, tá bom? Olha só, você está com a média, você faz a prova de recuperação. Soma e divide por 2. Se melhorar, a média, então, é substituída. Se piorar, fica que estava antes, tá bom? Esse é o padrão do que é acadêmico, tá bom? Alguém tem alguma pergunta antes de eu passar mesmo para o nosso conteúdo para a gente iniciar a parte estatística agora? Não tem mesmo, Pietro. Falta. Eu parei na letra M. Falta da Natasha para baixo, com exceção de quem já tinha respondido antes, né? Porque o pessoal que respondeu antes do sábado, até na sexta, eu já tinha corrigido todos, tá bom? Então, se alguém, por exemplo, não vou citar nome, mas eu sou com letra depois do P, mas estou respondida é porque você está com nota corrigida porque você respondeu antes de sábado, tá bom? Não, a recuperação é para quem ficar de menos que 6, tá bom? Vitor, vamos fazer isso aí depois. Vamos fazer o seguinte: eu resolvo sem problema, tá bom? Mas pode ser quando acabar a aula, 11 horas a gente faz isso, eu resolvo. Aí você me fala qual é a questão. Aí é bom assim, se for a dúvida de mais alguém, não tem problema, eu paro a gravação, a gente abre sua prova e vê qual que é a questão. Pode ser? Tá ótimo, então. Lembra aí no final, tá bom? Agora é 10h20, 11 horas, quando acabar a aula, a gente resolve isso. Algum outro comentário? Se alguém, assim como o Vitor, tiver alguma dúvida de alguma questão, é só falar comigo no final da aula que a gente resolve isso, tá bom? Ok, se ninguém tem mais nenhum comentário, então a gente vai partir para iniciar mesmo o nosso segundo bimestre, tá? E vamos falar sobre estatística, que é o nosso curso propriamente dito, tá bom? Estou só abrindo aqui para partilhar a tela.
Antes de ir naquela mesinha, gente, eu só vou ler a introdução das notas de aula que eu preparo para vocês, que ficam melhor para a gente poder organizar aqui, para não ter que escrever isso, nem também ficar falando sem ter onde grifar para vocês, tá bom? Ok? Então, o nosso capítulo 3, tá? Na verdade, onde começa o nosso curso, sobre noções de estatística. Deixa eu só... Ok, então... Vou começar então, tá bom, gente? Então, partindo da introdução, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos. Isso está tudo no material que eu preparo para vocês, gente. Então, assim, fiquem... depois façam download e tudo mais. Essas partes aqui eu vou ler, aí quando a gente for começar a parte de variáveis aqui embaixo, eu vou passar para aquela mesa onde eu uso a aula para dar aula para vocês, tá bom? Olha, então, imagina que um mês antes da eleição presidencial, uma federação, aqui no nosso plano está a Federação das Indústrias de determinado estado, encomendou a um instituto especializado uma pesquisa com o intuito de detectar a intenção de voto do eleitor e levantar o perfil socioeconômico de cada um dos candidatos, certo? Então, o que esse instituto fez? Primeiramente, ele dimensionou uma amostra da população. Então, o que significa isso? Ele não pode entrevistar todos os populares. Vamos pensar que como falou de um estado, vamos pensar que a gente está falando da eleição de um estado, certo? Governador. E, claro, ele não pode, então, entrevistar todas as pessoas daquele estado, mas, então, ele levantou uma amostra da população, ou seja, um pedaço dessa população. Esse conceito de amostra a gente vai falar daqui a pouco lá embaixo, tá bom? Mas, então, ele foi lá e escolheu uma quantidade determinada de pessoas que ia fazer, que eles iam escolher para responder essa pergunta. E fez a coleta de dados por meio de uma pesquisa de campos. A escolha dessa amostra é normalmente complexa, pois tem que levar em conta diversos fatores, como o tempo e o custo da pesquisa, o número de eleitores de cada cidade do estado, a camada social a qual o entrevistado pertence e o local onde essa entrevista vai ser feita. Tá bom? Mas o que é importante nessa escolha da amostra? É que ela seja representativa, né, a fim de não comprometer as análises dos resultados. Então, assim, só um comentário meu em cima do que tinha escrito aí. Talvez vocês já tenham visto, circula sempre em corrente de WhatsApp, sites, pesquisa para não sei o que lá em tempo real. Por que essas pesquisas, em gerais, não são válidas? Justamente porque elas não são representativas, ok? Os institutos, claro, guardam as 7 chaves, esses métodos que eles usam, mas todos partem de um mesmo princípio. Quando você vai fazer uma pesquisa dessa, então, você tenta identificar, primeiro, então, assim, definir um número de eleitores, o número de pessoas entrevistadas para determinar a pesquisa. Como é feita essa escolha do número de entrevistados, a gente não sabe, tá bom? Cada um guarda lá o seu segredo e não conta. Mas uma vez que você determina esse número de pessoas, você tem que tentar uma coisa que a gente vai chamar aí de estratificar, que é assim, vamos supor que, sei lá, 60% da população brasileira seja negra, um exemplo, e 40% não se declare negro. Então, você tenta filtrar, olha, desses aqui eu vou ter que tentar mais ou menos, então, tirar 60% que são negros e 40% que não são. Mas não é só isso, sei lá, entre as pessoas, sei lá, 50 e tantos por cento, vamos chutar um exemplo aleatório, tá bom? 51% são mulheres, 49% são homens, então eu vou tentar dentro dessa pesquisa botar esse condicional, 51% mulher, 49% homens. Sei lá, 10% tem salário acima de, sei lá, um exemplo, 20 mil, então eu vou tentar filtrar 10%, e aí você vai montando diversas condições para poder pegar uma pesquisa mais representativa possível. Não sei se vocês já viram, então assim, tá lá, corrente de WhatsApp. Então, uma pessoa que vai fazer a entrevista, e aí o cara vai do lado, olha, eu quero responder essa entrevista, eu quero responder, por que você não me responde? Só porque eu vou votar em candidato A, não vou votar no candidato B? A questão é que a escolha não é assim, senão você desvirtua o cenário real de resposta. Então, quando
a pessoa que está lá na ponta, que está só com um papelzinho perguntando, ele é só a ponta, né, do iceberg, ele só faz a pergunta, né, ou deixa a pergunta livre para a pessoa responder. Mas ele já sai direcionado, olha, você precisa entrevistar tais tipos de pessoas, tantos desse, tantos do outro. Se você já completou aquela cota ou aquele todo que você precisava fazer, então você não pode ir um a mais ou um a menos, senão você desvirtua a resposta, tá bom? Então, é mais ou menos nesse sentido que vai até ajuda a combater um pouco dessas monte de informações falsas que ficam circulando na internet, tá bom? Bom, feito esse comentário, a gente continua. Então, num segundo momento, organiza esses dados recolhidos em tabelas, e aí são construídos gráficos para apresentar os resultados obtidos, e, por fim, é divulgado, né, em jornal, revista, coisa do tipo, tá bom? É preciso também associar o conjunto de informações que a gente chama de medida de tendência central e de variabilidade, ok? Ou de dispersão de dados em relações a valores centrais. Por fim, é feita uma análise de dados, ok? Para verificar se a margem de erro das amostras. Pronto, agora sim. Estava só desligando o som aqui. Então, no fim, é feita uma análise para confirmar esses dados e onde verifica essa margem de erro, né? Porque qual que é o problema de estatística em relação à matemática? A matemática é precisa, né? Então, quando você diz que algo, por exemplo, 1 mais 1 é 2, sempre é 2. O problema de estatística é que você lida com uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Na verdade, assim, reflete tendências. É muito difícil você tentar descrever o comportamento humano com precisão. Só seria possível se você conseguisse, de fato, entrevistar todos, né? Isso não é viável do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista do tempo para se fazer isso. Então, quando você indica uma possibilidade, uma tendência, você primeiro reflete uma opinião de momento, né? Então, assim, a coisa está muito ruim agora para um determinado candidato, então a situação para ele é ruim. Se daqui 2 meses melhora, então o povo também migra. Olha, estava ruim, agora está melhorando. Então, entende? Essa questão de opinião, ela é muito, assim, relativo. E na margem de erro, ainda você sempre parte de 2 princípios. Né? Na verdade, um princípio da boa-fé. Eu acredito que quem está me respondendo está falando a verdade. Assim como quem está respondendo acredita que o instituto que está fazendo a pergunta também está bem intencionado. Né? Se houver alguma má intenção em qualquer um dos dois, você pode, claro, refletir uma opinião errada. Né? Então, assim, a margem de erro entra nisso aí, assim como a gente está falando, assim, a tendência não é porque 51% das pessoas entrevistadas são mulheres que você aleatoriamente escolhe 51% das mulheres e elas vão refletir a opinião de todas. É uma tendência que elas reflitam essa opinião, tá bom? Por isso existe essa questão de margem de erro, não sendo, portanto, exato, tá? Deixa eu voltar aqui, pronto. A ciência que dedica todo esse trabalho é o que a gente chama de estatística, tá bom? Os levantamentos estatísticos devem ser divulgados em jornais, revistas, televisão, internet, e quase sempre tem relação direta com a vida das pessoas, pois envolvem assuntos como saúde, comportamento, bem-estar, desenvolvimento humano, economia, demografia, pesquisa de mercado, educação, entre muitos outros que a gente poderia citar. As etapas mencionadas, a gente pode dizer que a primeira diz respeito às técnicas de amostragem, e a segunda, a estatística descritiva, ok? E é o que é o nosso... A última que a gente falou aí é o que a gente chama de inferência estatística. O nosso objetivo de curso é estudar a estatística descritiva, tá bom? Essa parte de inferência estatística, tentar verificar margem de erro, coisa desse tipo, não faz parte do nosso estudo aqui agora, tá? A estatística descritiva é utilizada também para organizar e resumir informações relativas à população inteira, como, por exemplo, ocorre no censo, tá bom? No censo demográfico efetuados pelo IBGE. Acho que esse ano, pelo menos deveria ocorrer, não sei se vai ocorrer, o censo é importante, porque o censo, ele é um caso especial, não é uma margem, uma possibilidade. Em teoria, né, você ia entrevistar todos, você ia saber exatamente quantos são os brasileiros,
exatamente renda, desde que, igual eu falei assim, você observa esses princípios da boa-fé, né? Mas, em geral, essas pesquisas que a gente acompanha de análise de tendência de votos ou coisas do tipo são sempre relativas, você não consegue entrevistar a população inteira, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre estatística. A estatística é um conjunto de técnicas que permite de forma sistemática organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. E ela é dividida em 3 áreas: estatística descritiva, que é, como eu falei, é o que a gente vai estudar nesse curso, é a etapa inicial da análise, utilizada para descrever e resumir dados, tá bom? Então, utilizada para descrever e resumir dados. A disponibilidade de uma grande quantidade de dados e de métodos computacionais muito eficientes revigorou até essa área da estatística. Pensa, se a gente voltar não muito tempo atrás, sei lá, 50 anos atrás, computador não era de acesso, a divulgação por meio da internet não era esse conhecer dados, né, assim, essas planilhas de Excel, que a gente trabalha em informática, permitiu muito o avanço dessa área, tá bom? A probabilidade, tá? Então, assim, é um outro ramo da área da estatística. Então, a teoria de probabilidades permite descrever fenômenos aleatórios, ou seja, onde está presente a incerteza, como, por exemplo, sei lá, você vai jogar uma moeda para cima, é cara ou coroa que cai. A chance, se a moeda não for viciada, é meio a meio, certo? Mas você nunca vai poder garantir qual é o próximo dado. Eu joguei, agora caiu cara. Na próxima vez vai cair o quê? Cara ou coroa? A gente não sabe dizer. A tendência é que, bom, possa cair qualquer uma delas. Se eu jogar 10 vezes a mesma moeda para cima, será que tem chance de cair as 10 vezes cara ou as 10 vezes coroa? Qual é a chance disso acontecer? Então, não quer dizer que se você jogar as 10, uma delas vai cair coroa. Pode ser que todas caiam cara, ok? Todas caiam cara. Mas você pode dizer, ó, a chance de cair pelo menos uma coroa é de tanto, né? Você consegue dizer por meio da probabilidade. E, por último, a inferência estatística, que é o estudo de técnicas que possibilitam a extrapolação a um grande conjunto de dados das informações e conclusões obtidas a partir da amostra, tá bom? Esse é o que os institutos fazem, é o que a gente não tem condição de fazer no nosso curso, certo? Assim, a ideia que eu falei lá, ó, a gente pega 2.000 pessoas, faz a pergunta sobre presidente, governador, prefeito, etc. E aí eu digo, olha, isso consigo, né, com base nisso aí, eu vou dizer que a população inteira tem a chance de tantos por cento de votar em tal candidato, né? Então isso é feito pelos grandes institutos, é o que justamente extrapola aquele seu universo de amostra, tá bom? Antes da gente passar para variáveis, que é onde a gente vai começar as continhas mesmo e fazer parte do nosso curso, então vamos só dizer o que é população e o que é amostra. Eu acho que eu vou continuar aqui na tela, que fica até mais fácil, melhor do que eu ficar escrevendo, e até a gente ganha um pouquinho de tempo lendo aqui, tá bom? Como eu falei, em todo caso, está lá disponível para vocês no material de aula que eu preparo, tá bom? O que é a população? A população é um conjunto de elementos que a gente vai analisar. Em geral, aqui a gente está falando sobre pessoas, tá bom? Então, entre parênteses está pessoas, mas não precisam ser pessoas, né? Você poderia falar em animais domésticos ou, sei lá, criação de gado, coisas desse tipo. Mas a gente está aqui, em geral, trabalhando com pessoas, tá bom? E o que essa população tem que ter? Eles têm que ter pelo menos uma característica em comum, tá? Então, assim, uma característica em comum. Por exemplo, quando eu fazer uma pesquisa de intenção de voto, qual é a característica? Não basta ser um brasileiro vivo, né? Porque, por exemplo, um menino de 14 anos, de 15 anos, é um brasileiro vivo. Ele não está apto a votar, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa de intenção de votos, eu vou olhar no universo onde a minha população são os brasileiros e brasileiras vivos que são aptos a votar, né? Ou seja, tem pelo menos 16 anos completos antes da eleição, já tirou o título de eleitor. Então, não adianta eu perguntar para um menino de 15 anos ou para uma criança de 9 em que ela votaria, né? E isso desvirtua a nossa, né, tira a nossa, descaracteriza, não está dentro do mundo população em questão, tá bom? A amostra é um subconjunto da população. Então, assim,
Vamos imaginar que vocês fossem fazer uma pesquisa aqui no IFG. Vamos imaginar que vocês fossem fazer uma pesquisa no IFG e falar assim, olha, qual curso superior vocês pretendem fazer, certo? Então, vocês podem perguntar para todos os alunos. Como nós somos poucos alunos, tá bom? Somos mesmo poucos alunos. Quantos alunos? O IFG, de alunos do médio, sem contar o EJA e sem contar o superior, tem mais ou menos 320 alunos. Vocês conseguiriam perguntar a um por um, certo? Mas vamos supor que eu tivesse passado um trabalho para vocês e isso fosse meio, sabe, de última hora, vocês não têm tempo para levantar, conversar com os 320. Então vocês iam, sei lá, escolher de alguma maneira alguns desses, sei lá, 50, 100, ia ser o combinado, certo? Ia perguntar para eles, por exemplo, que curso superior vocês querem fazer e iam voltar para mim, olha, professor, nós levantamos aqui um dado que diz que tantos por cento, né, pretendem fazer, sei lá, medicina ou direito, né, coisas desse tipo, tá bom? Então, assim, você escolhe um pedaço dessa população toda, tá bom? Uma área importante em muitas aplicações estatísticas é a técnica de amostragem, ou seja, como escolher qual pedaço da população você vai analisar, tá bom? Também para não ter o vício, como eu falei lá atrás, de escolha. Não adianta eu querer fazer uma pesquisa de eleição presidencial perguntando, por exemplo, só para professores do IFG, ou só para pessoas que trabalham no mercado financeiro, tá bom? Então, assim, você precisa levar em consideração que cada ramo representa um determinado percentual da população geral. Então, assim, você não pode tirar conclusões por meio de uma pesquisa em determinado local, tá bom? E agora, então, a gente vai falar de alguns tipos dessas técnicas de amostragem, tá bom? Antes a gente tem um diagraminha aqui que vocês devem estar vendo agora, mas aí aqui embaixo é o importante, que é como a gente, de alguma maneira ou outra, escolhe essas amostras, tá bom? As etapas da análise estatística são descritas por meio desse diagrama. Eu tirei esse diagrama, gente, eu tirei lá do livro texto que eu passei para vocês, tá bom? Então, assim, você tem uma população com determinada característica, também aqui estou passando o mouse em cima. Você vai aplicar uma das técnicas que a gente vai ver aqui agora e determina a amostra, ok? Uma vez que você determinou a amostra, você vai lá e cria, sei lá, um questionário, uma coisa para eles responderem. Eles respondem, você pega essas informações e extrapola para a população geral por meio da inferência estatística. Esse pedaço que eu falei que é o que a gente não vai fazer. E então tira conclusões sobre toda a população por meio da amostra, tá bom? Quais são os tipos de amostras que são empregadas, tá bom? Uma delas, então, é a amostra aleatória, em que cada elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido, ok? Então, assim, a gente não põe nenhum filtro. Eu defino que eu quero entrevistar 100 pessoas, sei lá, e as primeiras 100 que quiserem me responder, eu vou pegar aquilo como base de resposta, tá bom? Aí a gente pode pensar se isso é bom ou não, né? Assim, será que é bom ou não? A amostra estratificada, que consiste em classificar a população em pelo menos 2 estratos, extrair uma amostra de cada um. Foi o que eu falei lá, um exemplo, olha só. Você divide a população em homens e mulheres, ok? E aí você vê, olha, quanto que representa cada um deles. Aí, sei lá, fala assim, no mundo das mulheres, por exemplo, no nosso desenho aqui no diagrama, eu vou tirar uma mulher, e no mundo dos homens, eu vou tirar 2 homens e vou perguntar a resposta para eles, né? Aí, é claro, depois você usa por meio de proporções que a gente deu lá atrás, né? Então, se para cada 2 mulheres eu entrevisto um e para cada 3 homens eu entrevisto 2 homens, eu vou determinar a quantidade de pessoas e vou dividir na razão, né, de 1 para 2, né? Uma mulher e 2 homens, né? E tira suas conclusões. Amostragem sistemática é aquela em que são escolhidos cada elemento da posição pré-determinada. Então, aqui tem uma listinha para isso ficar claro. Imagina aqui que eu quero escolher a cada 3. Então, um exemplo, eu passo uma apresentação de grupo para vocês fazerem, certo? Aí eu divido os grupos e falo que decido sortear, por exemplo, sortear, né, entre aspas, ou seja, eu vou escolher para apresentar sempre o terceiro membro do grupo, ó. A cada 3 eu escolho um para apresentar, certo? O terceiro, o sexto, o nono e assim vai. Então, é feito, tá bom? O que a gente tem que parar para pensar é
será que isso é bom ou não, né? Então, quando você vai fazer essa escolha de amostragem, tá bom? Esse estratificar parece ser uma estratégia melhor do que a aleatória, mas a gente pode estratificar, por exemplo, e uma vez estratificado, escolher aleatoriamente uma mulher e 2 homens aqui. Então, você pode pensar em misturar, combinar isso, tá bom? Essas amostragens por conglomerados, eu não consegui achar a figura, mas a ideia é o seguinte, então, eu vou ler e vou tentar explicar. Você divide em seções a área populacional e seleciona aleatoriamente algumas dessas seções para tomar todos os elementos da mesma. Eu tinha, quando eu estava filtrando, até achei, mas depois não consegui pegar a figura. A ideia, pensa assim, eu vou dividir, um exemplo, vou dividir o Brasil por nossas regiões, norte, sul, centro-oeste, sul e sudeste, certo? Perdão, faltou o nordeste. Norte, sul, centro-oeste, sudeste e nordeste. Então a gente dividiu em cinco seções, são conglomerados. E aí você escolhe, por exemplo, uma delas ou 2 delas para representar. Então, digamos que eu escolha 2. Aí eu vou escolher, sei lá, centro-oeste, que é o que a gente está aqui, e norte, um exemplo. E você vai, então, entrevistar todos os elementos desses centro-oeste e norte. É claro que isso fica humanamente impossível, a gente está pensando em entrevistar todas as pessoas, mas a ideia é essa, tá bom? Eu vi que isso, por exemplo, é bem utilizado nos Estados Unidos. O sistema de voto deles lá é uma confusão danada, acho que difícil até para a gente entender, mas tem a ver lá com o voto não é por maioria absoluta, mas é por delegados, e eu sei que eles usam algo parecido com isso, até o mapinha, quando achei, era dos Estados Unidos, para representar isso. E, por último, a tal da amostragem de conveniência, né? Que é utilizar o resultado de fácil acesso. Aí não tem nem por que comentar isso. E esse é o tipo de amostragem que não interessa, por isso que não é levado em consideração. É uma amostragem com vícios. Por exemplo, eu vou lá e pergunto para todos os meus amigos em quem eles querem votar para presidente o ano que vem, em 2022. Pego isso e falo assim, então a população geral tem esse determinado aspecto. Então isso claramente não reflete a opinião de todos, tá bom? Então isso que eu comentei lá no início da aula. Por isso que pesquisas como do tipo, voto em tempo real, verifique aqui. Isso, em geral, circula no mesmo grupo, numa mesma bolha. Então você manda para aquele grupo, manda para aquela mesma bolha, as pessoas normalmente pensam parecidas, e é claro, então, que o reflexo disso é que um comportamento só seja esperado, né? Aí, claro, as pessoas têm em seus ciclos de amizade, sempre existe alguma discordância política ou coisa do tipo, então, assim, pode ter muito mais para um e um para outro, né? Mas, assim, nem há divulgação de maneira correta. Então, essas pesquisas não são levadas em considerações, tá bom? Então, vou passar aqui para a parte variável, eu vou mudar lá para a nossa mesinha, telinha onde eu dou aula, só vou, então, ler o enunciado, eu vou pegar essa tabela e vou pôr lá para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Mas, então, agora a gente parte para algumas né? Nós vamos para algumas partes da estatística, que primeiro é saber o que é uma variável, tá bom? Então, o que é variável para a gente? Resumidamente, é o seguinte: todo tipo de pergunta que você faça que permite uma resposta. Então, quando você vai responder um questionário para determinar, seja intenção de voto, seja o seu perfil como consumidor, seja o que você gosta de fazer, você está respondendo essas perguntas. Você gosta de jogar bola? Sim ou não? Você tem TV em casa? Sim ou não? Quantas TV? 0, 1, 2, 3? São coisas que te permitem respostas, sejam quantitativas ou qualitativas. Todas essas coisas, entre aspas, que te permitem uma resposta, é o que a gente vai chamar de variável, tá bom? Então, um exemplo. Por exemplo, imaginar que alguém da família trabalha em Brasília, certo? Então, assim, você vai para Brasília trabalhar como? Ônibus, bicicleta, carro? A pessoa responde, qual o meio de transporte você utiliza para ir para Brasília trabalhar? Carro. O outro ônibus, o outro bicicleta, não importa. Você, então, responde alguns tipos, né? Ok? Então, em geral, você vai dizer qual é o meio de transporte. Quanto tempo você gasta para ir para Brasília, né? Ao seu trajeto, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas e 28 minutos. Então, são tipos de variáveis.
Algumas permitem, né, como eu falei, descrever numericamente e outras não, mas nem por isso deixam de ser variáveis, tá bom? Então, lendo aqui, a entidade representativa de moradores de um bairro queria traçar um perfil dos frequentadores do parque ali situado. Uma equipe de pesquisa de rua foi contratada para realizar o trabalho e elaborou questões a fim de reunir as informações procuradas. Numa manhã de quarta-feira, 20 pessoas, ok? Então foram entrevistadas 20 pessoas, foram entrevistadas. E cada uma respondeu as questões para identificar sexo, idade, ok? A idade foi arredondada, então assim, mas assim, idade, número de vezes que frequenta o parque por semana, estado civil, meio de transporte utilizado para chegar ao parque, tempo de permanência no parque e renda familiar mensal, ok? Então os resultados são mostrados nessa tabela aqui, ok? Então assim, tem a tabela aí, vamos ler, eu não vou ler todos, tá bom? Mas assim, senão ficaria inviável. Mas só para ler o primeiro, ó, sexo, masculino, 26 anos, vai 5 vezes por semana naquele parque, é casado, vai de carro, gasta, fica lá mais ou menos 30 minutos e tem uma renda familiar mensal, isso aqui em salário mínimo, de 13,3 salários mínimos por mês. Um exemplo aqui, pegar um outro. Feminino, né, 50 anos, vai no parque todo dia, 7 vezes por semana, é casado, vai a pé para o parque, fica lá mais ou menos 45 minutos e tem uma renda familiar de 12,4 salários mínimos por mês. Okay? E aí a gente pode, então, olhar para essa tabela inteira grande aqui, né, e falar assim, poxa, né, o que eu consigo concluir disso, né? Porque eu entrevistei 20 pessoas e, sei lá, qual a conclusão que eu vou tirar desse negócio, né? Então, cada um dos aspectos investigados, né, permite a gente fazer a análise desejada. Isso é o que a gente denomina variável, como eu havia dito. Então, essencialmente, é tudo que a gente pode responder, sim ou não. Então, dessa forma, a gente pode dizer que variável é um conjunto de resultados possíveis para um dado fenômeno. Qual fenômeno? Ser masculino ou feminino, quantos anos você tem, é casado, sim ou não, ou melhor do que isso, aqui nem foi só casado, né? Foi estado civil. Tem alguns tipos, casado, solteiro, viúva e separado, tá bom? E aí o que a gente pode fazer é dividir nossos tipos de variáveis em dois, como eu falei, as qualitativas, que as variáveis são valores expressos por atributos, qualidades ou preferências do entrevistado, tá bom? Então, por exemplo, meio de transporte, estado civil, são exemplos desses tipos de variável. Sexo, cor da pele, entre outros, tá bom? Mas tem variáveis que são quantitativas, ou seja, elas indicam quantidades. Então, são variáveis cujos valores são expressos por números, ok? As variáveis quantitativas também são subdivididas em duas. Existem as que são discretas, variáveis quantitativas discretas, e as variáveis quantitativas contínuas, tá bom? Então, assim, aqui a gente entra numa coisa que eu tenho que tentar deixar meio claro para vocês. O que significa ser discreto e contínuo? Bom, na matemática, ser discreto significa que a gente consegue contar. Não quer dizer necessariamente que é finito, mas que eu posso contar sempre. Então, assim, quantas TV você tem? Ah, eu tenho 5. Ah, o outro tem 3, o outro tem 2. Alguém muito rico pode ter 50. Não importa, mas você consegue contar, certo? Então, elas são exemplos de discretas, ok? Quantas pessoas tem na Terra? Ah, 7 bilhões, 8 bilhões. É um número gigantesco, mas eu ainda consigo contar, tá bom? Então, né, as discretas são aquelas que o resultado é finito ou enumerável, ou seja, você consegue ainda contar. Pensa assim, ó, só para dar um exemplo, o que é uma coisa enumerável para a gente, certo? Imagina que eu vou fazer a sequência dos números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai acabar nunca mais, certo? Essa sequência, ela é infinita. Mas eu consigo contar, eu consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o 10º, quem está na posição 1 milhão, na posição 1 bilhão, na posição 1 trilhão, a gente sabe dizer quem é, ok? É um tipo de finito, mas que você conta. Aqui agora a gente dá alguns exemplos, olha só. Número de filhos, número de carros, alunos na escola, entre outros que a gente consiga sempre contar, tá? E o que é contínuo? A contínua é que te permite ter
uma quantidade incontável de resultados. Por exemplo, quanto tempo você gasta no trajeto, sei lá, de Brasília a Lusiânia? Aí eu gasto 43 minutos. Aí eu gasto 43 minutos e 13 segundos. Eu gasto 52 minutos. 1 hora e 28 minutos e 12 segundos. O que acontece é que você nunca vai saber precisar o próximo, certo? O que vem depois de 43 minutos não é necessariamente 43 minutos e 1 segundo, ok? Tem uma infinidade de coisa aí no meio, tá? Então, contínuas são aquelas cujo conjunto de resultados possíveis não é enumerável. Por exemplo, um intervalo real ou união de intervalos reais. Então, coisas que você não consegue contar exatamente. Por exemplo, o tempo, ok? O peso, por exemplo. Normalmente a gente arredonda o peso. Eu vou falar do meu. Eu peso 105 quilos, certo? Mas eu peso 105 e 300. Alguém pode pesar 105 e 299. O outro pode pesar 105 e 298. O outro pode pesar. Vocês entendem que não tem um próximo? Quem vem depois de 105 quilos? Não é o 106. Também não é o 105,01. Ok? Você não sabe dizer quem é necessariamente o próximo. Isso se aplica à massa, à altura, pressão atmosférica, idade, tá bom? Aqui a gente arredondou idade, foi dito até aqui, ó. Idade arredondada para o inteiro mais próximo. Mas ninguém tem exatamente 26 anos, ninguém tem exatamente 27, tá bom? Sempre tem algumas dessas coisas a serem consideradas. Nível de açúcar no sangue, não sei se vocês já viram, né, como é feito aquela medidazinha e outras, tá bom? São tipos de variáveis contínuas. Eu vou passar lá para a tela para a gente poder, por exemplo, resolver um exemplo, algum desses exercícios aqui, tá bom? Então, na sequência tem a listinha de exercícios, tá? Então, assim, exercícios sobre variáveis. A gente pode, por exemplo, resolver um desses aqui. Ao se cadastrar num site de comércio eletrônico, o usuário deve preencher o questionário com uma dessas 8 perguntas, ok? Então, vamos printar e a gente discute o que é cada uma dessas lá, para ver se são variáveis qualitativas ou quantitativas, e se forem quantitativas, se for contínua ou discreta, tá bom? Deixa eu só abrir a mesinha aqui, gente, só um minutinho, aí eu vou parar de partilhar esse e ponho o outro para vocês. Acho que vocês já devem estar vendo aqui agora, né? Ok. Então, estou deixando aqui, de modo geral, hoje a nossa aula 10, tá bom? Mas nós estamos iniciando o segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, então, é a aula 1 do dia 12/7/2021. Nós estamos falando sobre estatística. E em estatística a gente está falando agora na parte chamada de variáveis. Ok? Então, o exercício está lá na página... É a página 55, tá bom? Página 55. Tá lá. Página 55. Ao se cadastrar em um site de comércio eletrônico, o usuário deve preencher um questionário com 8 perguntas. Você tem computador em casa? Quantas vezes por semana você acessa a internet? Uma escala de 0 a 10, qual o seu índice de confiança na segurança do comércio eletrônico? Quantos cartões de crédito você possui?
A residência que vive é própria ou alugada? Qual o provedor que você utiliza para acessar a rede? Qual o tempo médio de acesso à internet? Já comprou algum produto via internet? Então, cada uma das questões define uma variável. Classifique como qualitativa ou quantitativa, ok? Então, com a ajuda de vocês, tá bom? Para a gente poder encerrar a aula. Você tem computador em casa, é qualitativa ou quantitativa? Só o Vitor se manifestou. Então, gente, olha só. É, bora ficar atento. A resposta para ter computador em casa, o que a gente pode responder para ter computador em casa? Sim ou não, certo? Agora, olha só. Se eu só posso responder sim ou não, eu não estou referindo a quantidade, certo? Porque a pergunta é: quantos computadores você tem em casa? Aí você pode dizer zero, se você não tem, um, dois, três. Isso seria quantitativa, certo? Eu só posso responder sim ou não. Então, eu estou falando de uma qualidade, ok? Essa qualidade não significa que é algo bom ou ruim, entendeu? É um atributo. O que eu estou repetindo, tentando dizer assim, a quantitativa refere-se à quantidade. Qualitativa, a qualidade no sentido de que às vezes você não consegue, na pergunta, descrever exatamente responder com um valor numérico, ok? Então, se a sua resposta só pode ser sim ou não, isso só pode ser qualitativa. Qualitativa, ok? Qualitativa. Enquanto aqui, por exemplo, na pergunta B, ele faz o seguinte: quantas vezes por semana você acessa a internet? Ok? Você pode acessar nenhuma vez se você não tiver internet em casa, mas você pode acessar uma, sei lá, duas, no máximo sete, ok? Então, você está falando de uma quantidade, é quantitativa, certo? E mais ainda, o exercício não pede, mas a gente ainda pode acrescentar. Ela é quantitativa discreta, porque você consegue descrever um número exato, certo? Olha, eu acesso 3 vezes por semana, eu acesso 5, acesso 7, mas eu acesso um número que eu consigo contar. Numa escala de 0 a 10, qual é o seu índice de confiança na segurança do comércio eletrônico? Bom, gente, aí assim, ele não te deu alternativas para responder, certo? Você pode confiar 100%, 10. Você pode confiar nada, 0%. Mas nesse entre um e o outro, você pode confiar um monte de coisa, certo? Eu posso confiar 8,3, né, 83%, ou você pode confiar 42%. Então, assim, você não consegue descrever, é quantitativa, certo? Só que ela é quantitativa contínua. Normalmente essas perguntas hoje são melhores elaboradas, né? Sei lá, 0, 1, 2. Ele não te dá a opção de votar em eu confio 1,5 ou 1,33 ou 1,22897321, certo? Mas se esta pergunta específica da maneira como está, ela não te diz que você só pode confiar 0, 1, 2, 3, entendeu? Você pode confiar 1,223, certo? Ok? Então ela é quantitativa, porque é um número, mas é quantitativa contínua, certo? Eu posso, entre 0 e 10, não tem só 1, 2, o 3, né? Você tem uma infinidade de números, tá bom? Mas se a pergunta, né, no caso específico, assim, vamos supor que fosse uma pergunta de prova, tá lá. Responda as 8 perguntas. Você ia dizer o quê? Não, essa é quantitativa. Ok? Nem precisava acrescentar aqui o que a gente vai pôr, mas então, quantitativa contínua, né? Porque não tá os itens de opções para você marcar, não é uma quantidade que você consegue contar. Quantos cartões de crédito você possui? Então, aqui é uma pergunta sobre número, certo? Você possui nenhum? Um, dois, 10, e assim vai, certo? Então, essa aqui também é quantitativa, tá bom? Deu 11 horas, gente, eu fiquei ainda comprometido com vocês de responder perguntas, tá bom? Da prova, tá? Então, assim, eu vou parar por aqui, mas acho que deu para entender, né? Então, por exemplo, assim,
A próxima, tá? Você vive em residência própria ou alugada? Eu tô falando de uma qualidade, né? Ok? A qualidade é qual? É ser própria ou alugada. Então, é qualitativa, tá? Então, eu vou só comentar aqui para poder encerrar, tá bom? Qual o provedor que você usa para acessar a internet? Aí você pode pensar, vou citar alguns dos famosos, tá bom? Sei lá, eu uso Vivo, eu uso Net, eu uso Oi, eu uso, aqui quem mora em Lusiana, Link Explorer, Flynet, coisas do tipo. Mas você vai dizer não quantos provedores, mas sim qual. O nome, certo? Eu uso, sei lá, tal provedor. Então, eu estou falando de uma qualidade. Então, qual provedor você utiliza é uma variável qualitativa também. O tempo médio de acesso à internet. Então, é tempo, uma quantidade. É quantitativa, só que é contínua, porque é aquela ideia lá. Eu não fico exatamente 1 hora. Às vezes eu fico 1 hora, 1 minuto e 28 segundos. Outro fica 1 hora, 1 minuto e 12 segundos. Você não consegue contar exatamente, certo? Já comprou algum produto pela internet? A resposta só pode ser sim ou não. Ele não está perguntando quanto, certo? Se é sim ou não, de novo, está falando de algo qualitativo, tá bom? Aí a gente para a aula aqui. Eu vou só, então, assim, antes de responder a pergunta quando eu for responder a pergunta do Victor, se alguém tiver mais pergunta da prova, eu já vou ter encerrado a gravação. Então, só para finalizar, eu mandei o link da chamada, eu vou mandar de novo o link da chamada, tá bom? E aí eu queria fazer um convite a vocês. Vou pegar o link aqui também. Que eu não sei se o Alan já veio aqui em sala comentar com vocês, ou se o Douglas já comentou com vocês, mas nós vamos ter a prova das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, a OBMEP. Né? Vocês já certamente ouviram falar da OBMEP, nem que fosse talvez no ensino fundamental, o ano passado não teve, tá? Então, eu vou fazer a divulgação e vou fazer um incentivo a vocês participarem. Nós estamos com esse formulário respondendo para vocês responderem quem tem interesse em participar. Vou mandar de novo, em participar da prova do OBMEP. Então, Olimpíada Brasileira de Matemática Escola Pública. Qual a coisa boa sobre o OBMEP? Primeiro, vai ser a nossa primeira tentativa, evento, de fazer algo presencial no IFG. Essa prova precisa ser presencial, tá bom? Então, assim, ensaiando algum retorno futuro. Nós estamos pensando a prova precisa ser feita de maneira presencial. A data limite é 3 de agosto, tá bom? É uma prova que tem 20 questões de múltipla escolha, você responde e a gente corrige, manda para o Rio de Janeiro, seleciona alunos para a segunda fase, você pode ser premiado como medalhista, ganhar bolsa de iniciação científica, tudo vem de fora, para quem não conhece sobre o BMEP. Qual o incentivo que eu estou dando para meus alunos participarem do BMEP? Os alunos que forem participar dessa prova, tá bom? Eu vou dar 1 ponto na média, só de você participar, tá bom? Você foi lá, fez essa prova, você ganhou 1 pontinho na média, e quem passar para a segunda etapa, para a segunda fase, e for realizar a prova, eu também dou mais 1 ponto na média, tá bom? Para vocês poderem dar o melhor de vocês. Então, são questões que não precisam de conceitos prévios de matemática, tá bom? Que é coisa que vocês pensem lá na hora, eles querem selecionar talentos para matemática. Esse é o objetivo, tá bom? Se alguém fiquei interessado sobre a BMEP, quero saber mais, como que é a prova, onde que eu posso me preparar, como que eu posso estudar, me procura pelo chat lá do Moodle que eu ajudo vocês, tá bom? Eu tenho, vocês já devem ter visto, eu tenho, por exemplo, um canal no YouTube. Nesse canal eu tenho playlist sobre questões da OBMEP. Então, se você tem interesse da OBMEP, quer se preparar, quer saber um pouquinho mais, quer saber um pouco da história, manda uma mensagem. Eu coordenei a OBMEP aqui, aqui em Lusiânia desde 2006, tá bom? Na verdade, eu fiquei 11, 12, 13 coordenando, aí fiquei afastado 13, voltei 16 até agora, aí eu passei para o Alan esse ano, ele vai coordenar, mas também já trabalhei sendo monitor de alunos, corrigindo provas para Brasília, para o Mato Grosso, então assim, posso ajudar vocês. Estou mandando um linkzinho da playlist que eu tenho da BMEP, se alguém tiver interesse, tá bom? E eu não vou tomar mais tempo não, estou só incentivando vocês, ofertando 1 pontinho na média. Lembrem, por favor, de responder esse questionário, mesmo que você não queira fazer, porque o que a gente precisa fazer é planejar para ver quantos alunos vêm fazer, distribuir esses alunos de maneira que tenha o distanciamento social, talvez dividir em vários dias, tá bom? A prova,
mas vai ser em algum dia à tarde, tem as datas para vocês responderem, informar os responsáveis, tá bom? Então, seria interessante contar com a participação de vocês, tá? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta sobre a aula, vou mandar o link da chamada. Se ninguém tem nenhuma pergunta sobre a aula nem nada, eu vou, então, parar a gravação, agradecer vocês e vou atender, por exemplo, o Vitor e outros alunos que tenham demandas, tá bom? Agradeço. Hoje à tarde eu devo lançar a nota de vocês. E a gente se encontra semana que vem. Quem ficar de recuperação a partir de quarta, tá bom?